Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao cursinho Pré-ENEM Uni, cursinho solidário da Universidade Federal de Rondônia. Meu nome é Hermeson, sou acadêmico do curso de Medicina e ficarei responsável pela disciplina de Física, especialmente pela frente de Eletricidade. Para iniciarmos a Eletricidade, temos que ter o conhecimento básico e não menos importante da eletrostática. Então, vamos lá. Uma breve introdução histórica sobre a eletrostática. Galera, há cerca de 2.500 anos atrás, um pouco mais ou um pouco menos, Tales de Mileto, um filósofo e físico e matemático grego proeminente na época, ele realizou a segunda experiência sem querer. Ele pegou um pedaço de âmbar, uma resina especial, com características especiais, e atritou com um pedaço de lã de cordeiro. Após esse atritamento, Tales observou a seguinte coisa. Ele observou que o âmbar ele era capaz de atrair pequenos pedaços de papéis, ou alguns pedaços de pena, ou até mesmo pequenos pedaços de madeira. Tales ficou muito curioso, e outros tantos cientistas também. Então, com o passar dos anos, se mostrou que outras substâncias tinham um comportamento idêntico ao do âmbar, ou seja, sofriam eletrização quando atritadas. Afinal de contas, já adiantando um pouquinho da nossa matéria, um dos processos de eletrização bem importantes que devemos saber é o processo de eletrização por atritamento. Ou seja, a experiência de Tales, sem querer, no final das contas, deu surgimento da eletrostática. Então nós devemos buscar saber a definição da mesma. A melhor definição de eletrostática para mim é a seguinte: a eletrostática é o estudo da capacidade elétrica presente nos corpos, ou seja, cada corpo tem uma capacidade elétrica inerente a ele mesmo. Que capacidade seria essa? É a capacidade de ganhar elétrons, é a capacidade de perder elétrons. Basicamente é isso. Também há uma definição bem mais formal de eletrostática, que seria a capacidade de analisar a fluidez de cargas a partir da interação de corpos eletrizados ou não. Essa é uma definição muito mais formal. Particularmente, eu prefiro pensar que eletrostática é a capacidade elétrica presente nos corpos. E essa capacidade elétrica pode ser de perder elétrons ou ganhar elétrons. Pronto, simples, direto e vai ao ponto. Após isso, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Espero que estejam preparados, hein? Vamos lá. O que é carga elétrica? Calma. Essa não é uma pergunta difícil, apesar de também não ser das mais fáceis. Até porque o tema é um tanto subjetivo perguntar sobre a definição de carga elétrica. Mas eu aposto que muitos de vocês ficaram super preocupados, com várias interrogações na cabeça. Até porque, como eu disse antes, carga elétrica é um tema super subjetivo. Mas tenha calma. Estou aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. E com certeza nós iremos destrinchar o assunto e vocês irão perceber a definição de carga elétrica e o que realmente ela significa. Para nós iniciarmos essa introdução à carga elétrica, nós devemos saber o quê? Devemos saber um pouco sobre a estrutura atômica das substâncias. A estrutura atômica dos átomos, obviamente. Eita, professor! Então nós temos que saber um pouco sobre aquela coisa de eletrosfera, núcleo e outras coisinhas que a gente vê em modelos atômicos na química. Sim, gente, vocês têm de saber isso. Isso é algo muito importante. Mas são coisas bem básicas, são coisas comuns, corriqueiras, que com certeza vocês já devem ter visto alguma vez na vida. A gente deve saber inicialmente o seguinte: um átomo, gente, ele é dividido em duas partes principais. O núcleo, que é o centro do átomo, e a eletrosfera, que são as órbitas. E o que nós temos na eletrosfera? Na eletrosfera nós temos elétrons. Esses elétrons têm carga negativa, ou seja, se não menos. E quais são as características disso? Devemos pensar o seguinte, que elétrons possuem uma alta mobilidade
dentro das órbitas, ou seja, dentro da eletrosfera. E essa alta mobilidade confere ao elétron a capacidade de abandonar a estrutura atômica. Assim, ou seja, assim um corpo se eletriza sempre pela perda ou ganho de elétrons. O que eu estou querendo dizer? Um corpo pode, quando perde elétrons, ele se eletriza, e quando ganha elétrons, ele também se eletriza. Isso é super importante, viu? No núcleo, que é a parte central do átomo, nós temos algumas partículas tão importantes quanto o elétron. Nós temos os prótons, que possuem carga positiva, ou seja, sinal mais, e um nêutron, que não possui carga. Os prótons e os nêutrons, eles estão firmemente ligados ao núcleo. Eles não abandonam a estrutura atômica. Eles estão lá, ligadinhos de uma maneira super forte, tá bom? E a partir desse aspecto de saber que prótons e núcleos estão extremamente ligados no núcleo e que elétrons possuem mobilidade que confere a eles a capacidade de abandonar o átomo ou não, nós possuímos 3 estados elétricos possíveis para um corpo. Nós temos o estado elétrico possível como neutro, ou seja, um corpo neutro, o número de elétrons deles é igual ao número de prótons. Igual, nem maior nem menor, igual. Já um corpo eletrizado positivamente, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E um corpo eletrizado negativamente, o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Cuidado, alguns de vocês podem estar pensando isso daqui. Então quer dizer que um corpo eletrizado positivamente perdeu prótons? Não, gente, não caiu nessa pegadinha. Um corpo, um átomo, ele não perde prótons. Lembremos, no núcleo nós temos prótons e nêutrons firmemente ligados. Firmemente ligados. Eles não vão abandonar a estrutura atômica, eles vão ficar ali, no núcleo. Quem abandona o átomo são os elétrons, somente eles. Então, não. Como eu já respondi, não podemos esquecer que um corpo não perde prótons, ele só perde ou ganha elétrons. Assim, um corpo que perde elétron, ele fica eletrizado positivamente. Já um corpo que ganha elétrons, fica eletrizado negativamente. Não devemos esquecer disso. Isso é super importante. Isso cai bastante e dá para fazer várias pegadinhas com esses conceitos. Então, gente, a partir dos conhecimentos já adquiridos, nós finalmente podemos definir o que é carga elétrica. A carga elétrica de um corpo eletrizado é a consequência do desequilíbrio da quantidade de prótons e elétrons total na estrutura desse corpo. Mas e o que leva o desequilíbrio de cargas? Esse desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons é a perda ou ganho de elétrons. Se um corpo ganha elétrons, ele fica com carga negativa. Se um corpo perde elétrons, ele fica com carga positiva. E finalmente surge nossa primeira formulazinha que devemos decorar. O cálculo da quantidade de elétrons ganhos ou perdidos. Carga Q é igual a mais ou menos N vezes Z, onde Q vale carga, E vale o valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, N é a quantidade de elétrons, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Devemos salientar o que significa os sinais mais e menos. Se a carga dá um sinal positivo, significa que um corpo perdeu elétrons. Se o valor da carga dá negativo, então significa que o corpo ganhou elétrons. É basicamente isso, bem simples e bem direto. Agora nós vamos para os princípios básicos da eletrostática. Isso é uma coisa muito rápida, muito simples. Nem vamos perder tanto tempo, porque realmente é algo bem básico. A eletrostática, gente, ela é baseada em 2 princípios. O princípio da atração e repulsão. Ou seja, corpos com cargas de sinais opostos se atraem, eles buscam ficar próximos um do outro. Já corpos de cargas de sinais iguais têm repulsão, não querem ficar próximos. Ou seja, um
um objeto com carga positiva e outro com carga positiva, eles vão se repelir, porque eles possuem o mesmo sinal. Um objeto de carga negativa e outro objeto de carga negativa, também eles vão se repelir, porque eles têm a mesma carga. Já, galerinha, um objeto com carga positiva e um objeto de carga negativa, eles vão buscar atração, já que eles têm sinais opostos. Tá ok? O outro princípio básico é o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz o seguinte: para um sistema eletricamente isolado, podemos dizer que a soma algébrica das cargas elétricas existentes num sistema eletricamente isolado é constante. O que isso quer dizer? Imagine que você tenha 3 objetos. Um objeto com carga mais 5Q e outro objeto com carga menos 2Q e um último objeto com carga 0. Ou seja, temos um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente e um corpo neutro. Imagina que agora você faz todo mundo se juntar, você faz com que todos os objetos toquem e separa depois. Eles vão ter novas cargas, que nessa situação específica para a figura, a nova carga de A é 2Q. A carga de B, a nova, é menos 2Q. E a nova carga de C é 3Q. E antes era 0. O que diz o princípio da conservação das cargas elétricas matematicamente? É que o somatório de todas as cargas antes é igual ao somatório de todas as cargas depois. Matematicamente, observemos, gente. Na situação inicial, vamos calcular a carga inicial. Mais 5Q, mais menos 2Q, mais 0. 5Q menos 2Q dá quanto? 3Q. Essa é a carga inicial de todo o sistema. Agora vamos analisar a carga final do sistema nessa situação. A carga final é 2Q menos 2Q mais 3Q. Após nós somarmos, 2Q com menos 2Q dá 0 e sobrou 3Q, ou seja, a carga final igual a 3Q. Veja que a carga inicial e a carga final têm o mesmo valor. Na realidade, é o somatório da carga. O somatório de todas essas cargas, antes de todos esses corpos entrarem em contato, é igual ao somatório também de todas essas cargas após terminar o contato entre esses corpos. Esses são os dois princípios básicos da eletrostática: o princípio da ação e repulsão e o princípio da conservação das cargas. Gente, os princípios básicos de eletrostática, eu gostaria de dizer que é o ponto mais importante, se duvidar, de toda a aula, porque é algo muito básico e muito importante. Muito importante mesmo. Deem atenção a esses 2 slides, por favor, tá ok? Também podemos falar sobre condutores isolantes, tá ok? Que, para finalmente entrarmos em um assunto bem importante, que é a eletrização. Se duvidar, é o que muitos estão esperando. Nós devemos lembrar o seguinte: que a facilidade que os elétrons têm de se mover nas substâncias é o que determina se essas substâncias são classificadas como condutores ou isolantes. Então, o que seriam condutores? Em linhas gerais, gente, condutores são substâncias que possuem facilidade de mover elétrons no seu interior. Por exemplo, metais. Todo mundo sabe que metais conduzem eletricidade muito bem. Por quê? Porque eles têm elétrons que se movem na sua estrutura. Então, metais, grafite, soluções salinas e outras tantas são substâncias condutoras. São materiais condutores. Já substâncias isolantes são substâncias que não oferecem facilidade de movimento aos elétrons. Ou seja, são substâncias em que os elétrons têm uma forte ligação com o núcleo. E com isso, o elétron tem pouca mobilidade, tem uma menor facilidade de se desprender e de se movimentar pela estrutura da substância. Exemplos de substâncias isolantes: borracha, madeira, silicone e outras tantas. A partir dos ensinamentos de condutores, isolantes,
princípio de conservação das cargas e outras coisinhas que já aprendemos, nós finalmente podemos falar dos processos de eletrização. Para eletrizar um corpo, normalmente, vejam-se lá, usa-se um dos 3 processos abaixo. Esses são os 3 processos principais. Há outros, porém, às vezes não tão importantes. Um dos processos é o atrito, processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato e processo de eletrização por indução. É bom salientar que, independente de qualquer um dos processos utilizados, a conservação das cargas deve existir. O princípio da conservação das cargas sempre vai existir. Nunca esqueçam que isso daqui já foi pergunta de vestibular, já foi pergunta de várias provinhas. Isso seria algo super bacana se o Enem cobrasse, e muitas pessoas errariam, porque isso sempre vai acontecer. A conservação das cargas sempre acontece. Do nosso primeiro processo de eletrização, vamos começar pela eletrização por atrito, que foi, por exemplo, o tipo de eletrização que o Tales de Mileto realizou com âmbar e alã. Foi eletrização por atrito, que é basicamente atritar 2 materiais diferentes, e a partir desse atrito há uma transferência de elétrons de um material para o outro. Quais são as características do processo de eletrização? Há transferência de elétrons de um corpo para o outro, ou seja, um corpo perde elétrons enquanto um outro ganha elétrons. O corpo que cede elétron fica com carga positiva e o corpo que recebe elétrons fica com carga negativa. Eu trouxe uma imagenzinha bem específica para um processo de eletrização. Um bastão de vidro eletrizado com seda. Após o atrito, veja que o bastão de vidro ficou com carga positiva, enquanto o pedacinho de seda ficou com carga negativa. O que significa essa carga positiva? Significa que o bastão de vidro perdeu elétrons. E ele perdeu elétrons para quem? Perdeu elétrons para a seda. Por isso que a seda está com carga negativa. A seda ganhou elétrons. Isso justifica o sinal negativo da mesma. O que eu estou querendo dizer, enquanto o vidro fica com a carga positiva mais que, a seda fica com a carga negativa menos que. Outro processo de eletrização importantíssimo é o processo de eletrização por contato. Vamos estudar basicamente essa figurinha, vai nos ensinar muitas coisas. Se uma esfera condutora carregada negativamente, por exemplo, for colocada em contato com outra esfera, nesse caso essa esferinha aqui, condutora neutra, idêntica à primeira, a carga total será dividida igualmente entre as esferas. Então vamos lá. Temos a esfera A, ela foi colocada em contato com essa esfera B, que é neutra. As duas foram encostadas uma com a outra e depois separadas. Observe que a esferinha A, ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos dizer que a carga dela era menos 6Q, já que temos 6 carguinhas negativas. Então, a carga de A era menos 6Q. Após A entrar em contato com B, e B ser uma esfera idêntica a A, de mesmo material e etc., após esse contato, veja que a esfera A ficou com a carga de 1, 2, 3, menos 3Q, enquanto a carga B ficou com a carga de 1, 2, 3, menos 3Q, ou seja, justificando a eletrização por contato. A carga total será dividida igualmente entre as esferas, mas para que isso aconteça, gente, a esfera A e a esfera B devem ter as mesmas dimensões e devem ser de praticamente o mesmo material. Vamos para as características da eletrização por contato. A eletrização por contato possui as seguintes características. Os elétrons fluem de um corpo para o outro. No contato, os corpos ficam com carga de mesmo sinal. Se um corpo tiver carga positiva e entrar em contato com um corpo neutro, após o contato, os dois terão cargas positivas. Se já esse corpo tiver carga negativa e entrar em contato com um corpo neutro, após entrar em contato e separá-los, os dois corpos terão carga negativa. Devemos lembrar o seguinte:
carga total só é dividida em quantidades iguais se os corpos forem iguais. Então isso quer dizer o seguinte: se os corpos forem diferentes, as cargas irão ser divididas de maneiras diferentes? Sim, gente, serão divididas de maneira diferente. Para corpos de dimensão, para corpos de outras dimensões, ficará com maior carga o corpo com maior tamanho, ou seja, uma esfera grande em contato com uma esfera pequena, após as duas entrar em contato, sabendo que a esfera grande, por exemplo, está carregada, a esfera pequena ficará com menor quantidade de carga em relação à quantidade de carga da esfera grande. Outro processo importante de eletrização é a eletrização por indução, um dos mais importantes, diga-se de passagem, e consiste em que eu aproximo um corpo indutor carregado negativamente a um corpo neutro, que nos caso é um corpo induzido. Que será o corpo induzido? Nessa situação descrita, nós temos um bastão com carga negativa e um corpo induzido neutro. As cargas negativas do corpo indutor irá polarizar as cargas da esfera neutra, ou seja, cargas positivas irão em busca de se aproximar do bastão, enquanto cargas negativas irão se afastar. Lembrando, cargas positivas com cargas negativas, sinais opostos, então se aproximam. Cargas negativas com cargas negativas se afastam. Então devemos observar essa polarização. O próximo passo após isso é o seguinte: ligamos um fio à esfera e à Terra. Mas o que vai acontecer quando eu ligar esse fio à esferinha e à Terra? Bem, acontecerá o seguinte: todas as cargas negativas, certo, do corpo induzido irá fluir, irá escoar para a Terra. Então, haverá o escoamento de cargas negativas para a Terra. Como irá haver o escoamento de todas as cargas negativas, então sobrará só quem? As cargas positivas. Então, o que nós fazemos? Desfaz a ligação do fio com a Terra, afasta-se o corpo indutor e vai sobrar uma esfera com carga positiva. No final das contas, nós sempre devemos observar o seguinte: que o processo de eletrização por indução, a carga resultante na esfera, que é o corpo dessa situação, denomina-se carga induzida, enquanto a carga do indutor que foi aproximado do induzido se chama carga indutora. Dentro do processo de eletrização por indução, nós temos algumas características que se mantêm. Por exemplo, ocorre separação de cargas do corpo neutro. Não é à toa que naquela esferinha as cargas positivas foram para um lado e as cargas negativas foram para o outro. É isso que chamamos de polarização, é a separação entre as cargas. A carga induzida é sempre menor ou igual em módulo à carga indutora, e na indução, os corpos que participam desse processo sempre ficam com cargas de sinais contrários. Outro ponto importante é: um corpo carregado pode atrair um corpo neutro, fenômeno explicado pela indução e pela polarização. Tá ok? E por fim, para nós encerrarmos, vamos falar sobre um eletroscópio. O eletroscópio, gente, é basicamente um instrumento destinado a identificar se um corpo está carregado eletricamente ou não. O eletroscópio ele é constituído por uma esfera metálica condutora, por uma haste metálica condutora e por folhas leves, também condutoras. E claro, nós temos um isolante aqui. Para a gente realizar uma experiência com o eletroscópio, que no final das contas é para identificar se um corpo está eletricamente carregado ou não, nós fazemos o seguinte: quando aproximamos, por exemplo, um corpo neutro ao eletroscópio, as folhas não se mexem. As folhinhas metálicas, elas se mantêm paradas na mesma posição. Já se, quando um corpo carregado é aproximado de um eletroscópio neutro, as folhas sempre se afastam. Por exemplo, um corpo negativamente, o que ele faz? Ele induz as cargas positivas para um lado
mais próximas às cargas negativas e repele as cargas negativas desse corpo condutor para as folhinhas. Observe que esse corpo tem cargas positivas e negativas. As cargas positivas ficaram nessa superfície, próxima a esse corpo negativo, enquanto suas cargas negativas fluíram para baixo. Veja que elas vão pela haste condutora e ficam aqui nas duas folhinhas. Observe que temos cargas negativas de um lado, cargas negativas para o outro. Carga negativa com carga negativa, nós temos repulsão. As folhinhas se abrem. Também observe que acontece da mesma maneira se nós aproximarmos esse corpo carregado positivamente. Observe que um corpo carregado positivamente, ele induz o surgimento de cargas negativas na esfera condutora. Então ficam com cargas negativas nesse ponto. E as cargas positivas dessa esfera condutora neutra foi para onde? As cargas positivas descem pela haste condutora e ficam nas folhinhas, nas folhas leves de metal. Então lembre-se também, carga positiva com carga positiva, que nós vamos ter repulsão. As cargas irão se repelir, tá bom? Então devemos saber disso em um eletroscópio. Um eletroscópio só identificará o tipo de carga do corpo se o próprio eletroscópio estiver carregado e for conhecido sua carga. É isso que temos que saber. Gente, muito obrigado. Fico bastante agradecido. Espero que tenham gostado. Peço desculpa por alguns erros de português ou algumas coisas. Fiquei um pouquinho nervoso na minha primeira aula gravada. Espero bastante melhorar minha didática, melhorar meus slides. E espero trazer boas novidades para você, de modo a ter uma melhor interação entre tutor e alunos. Obrigado, boa noite, bom descanso e até mais.